Olá, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou trazer um tema muitíssimo importante e um tema que vai rolar uma boa discussão, provavelmente você vai ficar bem pensativo, que é: será que rola desistir de um dado procedimento no consultório, deixar de oferecer ele para o paciente? Qual é o momento de deixar de oferecer um procedimento odontológico no consultório odontológico? E para falar sobre isso, eu vou trazer para você um grande exemplo aqui da matriz BCG, que é uma matriz que eu aprendi quando eu estava fazendo o meu MBA de Marketing há mais de 10 anos. Eu apliquei no meu consultório, na minha clínica na época, com os procedimentos. Ela me ajudou muito a encontrar tendências, a identificar aquilo que estava decolando. E sim, até hoje eu utilizo ela. Inclusive agora eu refiz todos os meus procedimentos com ela e por isso eu estou compartilhando essas informações com você. E lembrando que esse é um conteúdo patrocinado pela Odonto Branding e que faz parte do projeto Reorganize, que é uma sequência de tópicos que vão ser trabalhados diariamente. Todo dia às 8 horas da noite vai ser liberado um novo vídeo sobre temas diferentes que vão desde marketing, posicionamento do consultório, finanças, entender a organização financeira na hora de passar um cartão, na hora de negociar com o cliente e muitas outras soluções que estão presentes em consultórios que não só são organizados, mas consultórios que são organizados com alta margem de lucro. E se você é dentista e quer saber mais sobre isso, você pode receber esse conteúdo gratuitamente todo dia às 8 horas da manhã, diretamente no seu e-mail. Basta você encontrar aqui o link de cadastro. Se você está vendo no YouTube, tem o link do site, onde você pode fazer o seu cadastro totalmente gratuito. E se você já está no site, você já deve estar vendo aqui logo abaixo um campo para você colocar o seu e-mail. É só deixar ele lá que todo dia, 8 horas da noite, pode entrar que tem garantido um e-mail meu com um novo tema bem atual sobre organização lucrativa de consultórios. Então vamos lá. E para a gente falar sobre essas tendências, eu vou mostrar para você aqui a matriz BCG. Eu vou projetar ela aqui na tela. É o seguinte, ó, você tem duas abas aí, que é a participação relativa do mercado, o quanto que aquilo tem tração de mercado, o quanto tem gente querendo aquele serviço ou produto que você está disponibilizando. Ali na barra lateral você tem o crescimento do mercado, ou seja, se ele está crescendo, se ele está abaixando, e ali que você posiciona cada um dos seus procedimentos. Lembrando que é sim por procedimento que você vai fazer isso, por tendência. Então você não precisa fazer para tudo, mas para aquilo que você quer entender melhor. E aí você tem a caixinha alta e baixa para cada um. E aí você simplesmente responde para o seu procedimento o que está acontecendo. Mas vamos entender como é que isso aplica dentro do consultório. Como é que eu faço isso aqui? Eu vou dar alguns exemplos nas diversas áreas. Por exemplo, agora eu acabei de falar para você que eu fiz isso aqui no consultório. E o que a gente chegou em conclusão? Aqui no consultório, a gente investiu agora recentemente em lipolaser, que é a lipólise através do procedimento de endolaser, endolift, tem gente que usa diversos nomes. Por que a gente fez isso? O que é isso? Isso é uma estrela, isso é um abacaxi, é uma vaca leiteira? O que significa essas coisas? Vou falar bem fácil isso para você entender. A interrogação é um serviço que é novo, então toda a interrogação é algo novo, mas que a gente não sabe para onde isso vai, se isso vai pegar ou se não vai pegar. Se você tem mais experiência, você vai lembrar dessa história que eu estou comentando aqui com você. Quando eu comecei a fazer implantodontia, não lembro agora se foi 2007, 2006, estava muito utilizando PRP nos reparos de implante. Então você fazia lá, tudo era com PRP. E naquela época, no CIOSP, eu me lembro que o que mais tinha à venda eram centrífugas, era um monte de coisa. Então tinha trabalho lá mostrando que com PRP cicatrizava mais rápido, tudo era PRP. Aquilo ali era uma estrela? Não, era uma interrogação. Porque a gente não sabia para onde aquilo ia. Tanto que hoje em dia não se utiliza com, pelo menos não com força como foi no passado, esse tipo de serviço para cirurgias. É muito pouco utilizado nessa técnica que era lá de 2006. Tá? Se tem alguma coisa nova aí, eu não estou tão atualizado, porque essa não é uma área que eu atuo mais em implantodontia. Bom, outros que nós temos como interrogação, vamos lembrar que há algum tempo atrás, quando surgiu na odontologia o Invisalign. Se você lembrar do Invisalign quando surgiu, a gente não sabia, novo, era caro, pouca gente fazia, quase ninguém fazia, mas o Invisalign ele se tornou uma estrela. A partir de um certo momento, dava muito lucro
trabalhar com Invisalign. Tinha muita tração de mercado, as pessoas queriam aparelho transparente, todo mundo queria, artista, todo mundo falou, nossa, não vamos precisar de bracket nunca mais. Então ele se tornou uma estrela, mas hoje em dia, por exemplo, agora em março de 2023, o Invisalign, no meu julgamento, é uma vaca leiteira. O que é uma vaca leiteira? É aquilo que dá o dinheirinho, mas não vai fazer a coisa subir. Ele está lá, ele está dando um dinheirinho ali. Então ele é esse tipo de trabalho hoje em dia, na minha visão. No futuro vai se tornar um abacaxi? Deus saberá, porque as empresas também se reinventam, e ela pode se reinventar, como também outra tecnologia pode vir substituir ela, e aí sim ela se tornaria, nesse caso, um abacaxi, porque ninguém mais vai querer esse tipo de tecnologia. Vamos lembrar uma que era interrogação, virou estrela, hoje é vaca leiteira. Lembra algum tempo atrás, quando surgiu primeiras técnicas de bichectomia? Pois é, era uma interrogação. Vamos fazer bichectomia? Não vamos, vamos, não vamos? De repente, bum! Estrela, bichectomia. Todo mundo queria fazer bichectomia. Eu me lembro até de um vídeo de um colega meu, agora me esqueci, na hora de gravar esqueci o nome dele, mas é bastante amigo meu, mas ele tem um vídeo falando a bola de bichar é ouro nos consultórios odontológicos. Esse vídeo viralizou, foi um super vídeo que ele fez, ele é um ótimo cirurgião, fala muito bem. E naquela época era realmente uma estrela, porque quem fazia bichectomia estava ganhando muito dinheiro, porque a margem de lucro era muito boa e o custo muito baixo em cima, e tinha uma alta demanda de mercado. Se eu voltar aqui a matriz BCG, você vai ver que é exatamente isso, ó, participação relativa do mercado alta, crescimento do mercado alto, todo mundo querendo, e aquilo ali gera um alto lucro em cima daquele retorno. Hoje em dia, bichectomia é uma estrela? Não é mais, é uma vaca leiteira também. Quer dizer que não dá lucro mais, Weder? Dá lucro, mas você não tem uma procura tão intensa quanto a gente tinha em cima disso. Então, a gente mantém as vacas leiteiras, sempre mantém as vacas leiteiras. O que a gente foge mesmo é do abacaxi. Qual é o exemplo mais clássico que eu tenho de abacaxi para te dar? É amálgama. Esse é o mais fácil de te dar. Eu peguei o finalzinho do amálgama, eu já tenho uns aninhos aí de faculdade. Peguei na faculdade, eu ainda aprendi a fazer amálgama na faculdade, preparo, cheguei a fazer em paciente, mas logo na sequência o amálgama foi totalmente excluído. Hoje é proibido, mas o mercado não precisava nem proibir, porque o mercado já não queria mais. Não tinha mais aceitação de mercado, os dentistas hoje nem aprendem a fazer isso mais. Por que ele se tornou um abacaxi? Porque ele foi substituído por uma nova tecnologia. Não estou comparando a amálgama, dizendo que a amálgama é ruim, nada disso, nem comparando ele com resina. Mas chegou no mercado uma tecnologia mais evoluída do ponto de vista técnico e científico e tecnológico, principalmente, e houve uma grande aceitação, que foram as resinas ali, principalmente década de 80. E aí a resina naquela época virou uma estrela, hoje é vaca leiteira também. Eu não acredito que vai se tornar um abacaxi, porque não vejo, pelo menos em curto prazo aqui, uma tecnologia que possa substituir as resinas dentro do consultório. Mas ela não dá tanto dinheiro quanto dava na década de 80. Se a gente pegar a implantodontia, a gente vê a mesma curva. Se a gente pegar dentro da harmonização, a gente tem o Botox, né? Botox é uma coisa bem interessante, vou falar sobre ele também, porque é uma das coisas que eu analisei agora recente. O Botox, quando ele começou, ele foi uma baita de uma interrogação. Porque, obviamente, todo mundo quer ficar sem ruga, mas aí teve aquela polêmica toda, dentista pode, não pode fazer. Para mim, dentista sempre pôde fazer, porque a nossa lei é muito clara, tanto que hoje em dia não há mais nenhum questionamento sobre isso. Tanto que existe a harmonização facial como especialidade. Mas ele já foi uma interrogação. De repente, ele virou estrela, porque os dentistas começaram a fazer Botox muito mais do que os médicos, os pacientes procuravam muito mais os dentistas do que os médicos. E isso foi um grande crescimento até um bom tempo ali, mais ou menos 2017, por ali, ainda foi bom. Depois, quando chegaram as outras profissões que hoje realizam, farmacêutico, enfermeiro, não quero entrar no mérito se pode ou não pode, os biomédicos, o que acontece? Você tem um grande número de profissionais que, de repente, oferecem o mesmo serviço. Isso faz com que o preço caia. Se o preço cai e o custo continua alto, porque toxina não é barato e nunca ficou barato, você tem uma diminuição do lucro, que você antigamente tinha muito maior e agora você não consegue ter porque tem muito profissional e aí eles começam a forçar o preço para baixo. Isso é absolutamente normal em qualquer mercado, sobre qualquer serviço, produto, etc. E aí, com essa queda, você tem o Botox virando uma vaca leiteira com tendência a virar abacaxi.
Por que tendência a virar abacaxi? Porque a gente não vai, aqui eu não vou julgar nada e nem fazer mérito de nada, mas também não vou colocar poeira, esconder poeira debaixo do tapete. Todo mundo que trabalha com Botox sabe muito bem, a gente tem público isso, inclusive em portais aí de notícias, que são aquelas toxinas, entre aspas, falsificadas, não necessariamente falsificadas, mas genéricas, sem marca, que se atribui um selo, fala que é de um lugar, fala que é uma marca, fala que é outra. A gente tem até casos de toxinas genéricas que estão sendo etiquetadas com marcas conhecidas e vendidas comercialmente. Quem compra sabe disso, sem dúvida nenhuma, e o preço delas é muito mais barato. Isso faz com que aquela pessoa que compre mais barato acabe oferecendo mais barato. Eu estava falando com o meu grupo de mentoria, esses dias mesmo, uma colega falando assim, poxa, Éder, eu não estou conseguindo cobrar mais do que 1.250. E assim, essa é a minha realidade também. É difícil conseguir cobrar R$ 1.500 numa aplicação de toxina hoje. Para mim, eu estou falando, Éder, é difícil. O paciente até paga, dependendo do que ele está fazendo a mais, mas ele já sabe, porque a toxina é fácil do paciente saber do preço, essa é uma diferença também, não é uma prestação de serviço tão específica, mas principalmente porque ele sabe que tem gente fazendo a R$ 1.000, R$ 900, R$ 800, R$ 600. Agora, por que a pessoa faz a R$ 600? Não vou entrar nesse mérito, porque todo mundo já sabe como é que ela faz a R$ 600. De um jeito, ela está reduzindo o custo dela a ponto de tornar isso lucrativo a R$ 600. O paciente talvez enxergue isso, talvez, mas às vezes não quer entender, às vezes não vamos entrar nesse mérito. A questão é entender que dentro do consultório, a gente tem Botox aqui, a gente oferece o Botox como serviço, porque sempre tem paciente que quer ou que o Botox é um tratamento complementar de outros tratamentos que ele faz. Então a gente tem que ter, por isso que a gente não excluiu ele do nosso hall de procedimentos. Por outro lado, a gente coloca ele como vaca leiteira com essa tendência a virar abacaxi. A gente tem uma margem de lucro aí que não é tão boa quanto outros procedimentos, mas a gente tem ele com uma tendência de virar um abacaxi. Aqui a gente decidiu sim que a gente vai manter esse nosso preço de mercado. Se a pessoa quiser fazer fora porque R$ 600, eu não vou me submeter ou colocar os pacientes numa situação que eu não considero correta. E dentro do limite que eu possa trabalhar, eu vou ter que trabalhar com ela. A partir do momento que fala assim, não dá, eu tô com Botox aqui, mas não consigo cobrar um valor que faça sentido dentro do meu tempo, do meu rol de trabalho. Tudo bem, a gente vai lá e corta. Então, esse é o momento de você desistir de um procedimento. E por que isso é importante? Porque é muito importante a gente fazer essas análises, porque normalmente nós aprendemos a fazer alguns procedimentos, porque a gente faz curso, porque a gente compra equipamento, porque a gente investe. E aí, óbvio que a gente faz isso querendo paciente, querendo melhorar a nossa qualidade de serviço, etc. e tal. E isso que eu estou falando de cortar não está relativo a serviços de meio, tipo uma técnica cirúrgica, algum equipamento cirúrgico, que é para o fim, mas ele está no meio, ele não é o fim do tratamento. Eu estou falando de tratamentos mesmo, aquilo que é o objetivo do tratamento. Botox, o objetivo é Botox, fazer um procedimento que tem um objetivo em si. E cortar esse procedimento quando ele não se torna lucrativo. E para isso eu preciso entender as nuances do mercado, que é tanto a aceitação do público, de um lado, de repente o caso do Botox as pessoas não querem mais, como por exemplo hoje está tendo uma certa rejeição, hoje agora em março de 2023, uma certa rejeição a preenchedores, o que é absolutamente normal, porque era uma estrela preenchedor até algum tempo atrás, todo mundo preenchido. O que eu atribuo o fato de o preenchedor deixar de se tornar, no meu ponto de vista, nos consultórios, uma estrela? Simplesmente ao fato de que a maioria das pessoas se enxergaram no espelho de forma semelhante. Isso incomoda, principalmente a mulherada. A mulherada sabe muito bem disso, né? Você chegar num casamento, numa festa, ter 5 pessoas com o mesmo vestido do seu, a mulherada fica louca com isso, porque isso é incômodo para a mulher. Então você imagina a mulherada chegando nos eventos, nas festas, nos bailes, nas boates, no dia a dia, todo mundo com o mesmo formato de rosto, não porque o preenchedor faz isso, mas é porque as técnicas e a busca de mercado que se deu naquele primeiro momento foi levada para esse nível. Aí todo mundo estava gostando, de repente todo mundo falou, mas eu tô igual aquela ali, parece que eu sou prima dela, essa aqui parece que eu sou gêmea, tá todo mundo muito parecido. E aí se tá todo mundo muito parecido, começa a incomodar, vamos tirar, vamos voltar. Vai acabar preenchedor? Na minha opinião, não vai acabar. Eu acho que só a gente está vivendo um momento de evolução para que o preenchedor vire algo que realmente ele foi criado para ser, que é algo para você harmonizar sem
padronizar e sem exagerar. Essa é a minha opinião clínica sobre isso e a minha visão mercadológica. Por outro lado, olha como que é interessante entender isso, gente. Se você é dentista, não importa, eu estou falando um pouco mais de harmonização, porque hoje em dia é mais a minha área, até porque eu atuei muito nos Estados Unidos com harmonização, coordenei 6 cursos lá nos Estados Unidos, eu morei lá 6 anos, e aí eu trabalhei lá com muitas tecnologias que hoje estão chegando no Brasil. Tecnologia Raifu, trabalhei desde 2016 com ela, a tecnologia do endolaser, a tecnologia da lipolaser, eu já trabalho há muito tempo com ela, e hoje eu já vejo ela como uma possível estrela. Não é ainda, está começando, está bem inicial ainda, mas é uma possível estrela. Vai ficar até quando? Sei lá, não tenho bola de cristal, depende de muitos fatores sobre isso. Pode ser que dure muito, eu espero que dure muito, porque a gente possa fazer muito dinheiro com isso e deixar as pessoas bem com isso, espero que tenha uma ótima aceitação, mas se um dia ela parar de ter, eu não vou ser a pessoa que vou insistir, eu vou buscar sempre oferecer tratamentos e oferecer tecnologias, formas de apresentação dos meus tratamentos que sejam aquilo, que sejam vistos pelos pacientes como estrela. E você pode fazer a mesma coisa se você seguir essa técnica, que é bastante importante. E por que eu estou falando sobre isso? Eu dou aula sobre gestão e marketing há muitos anos, há mais de 10 anos. Eu dou mentoria, já trabalhei fora do Brasil, já trabalhei em muitas coisas relacionadas a software, lucratividade, dentro de odontologia. E eu vejo que muitas vezes querem ter mais paciente, querem ganhar mais, mas elas estão presas a pensamentos que não levam ela onde elas querem chegar. E aí a mudança de pensamento não tem nada a ver com mindset. Tem a ver com entender o mercado, tem a ver com entender onde você realmente é lucrativo, onde há tração de mercado, onde as pessoas querem, o que é que torna uma pessoa, um tratamento atrativo para o seu paciente, entender o posicionamento do seu consultório, custos envolvidos em cima dele. E se você efetivamente não domina esse tipo de tecnologia hoje, é como se você fosse para um atendimento clínico sem dominar uma parte super fundamental daquele procedimento. Imagina você entrar dentro de uma cirurgia, de uma extração de terceiro molar sem saber anestesia. Não vai funcionar. Você pode até extrair o dente, mas vai ser um custo muito alto para o paciente e para você, de cansaço, de não conseguir efetivar, de não conseguir fazer nada, porque tudo tem que parar toda hora. Agora, se você tem uma boa técnica de todo o processo que você está fazendo, obviamente você faz com muito mais segurança, conforto, cansa menos e consegue fazer melhor. A parte de organização do consultório, gestão, e até mesmo divulgação, ela também precisa de conhecimento que vai além daquilo que é fazer post na rede social, que vai além de aquilo que é apertar botão impulsionar, que vai além de querer simplesmente olhar quanto que é que eu estou cobrando do meu paciente versus o quanto eu estou comprando direto da Dental ou algum fornecedor meu. Não, tem que analisar todos os fatores, não precisa ser o cara da análise, mas principalmente analisar aquilo que efetivamente coloca dinheiro líquido dentro do caixa do consultório, porque se a gente não tem esse controle, a gente não consegue sequer imaginar aonde que a gente pode apertar os botõezinhos, fazer pequenos ajustes. A lucratividade ela não está em soluções mágicas, ela está nos pequenos ajustes. E eu te falo isso porque eu trabalho com muitas pessoas que, dando esse tipo de informação, trabalham na prática com isso e não é nenhuma invenção nova que faz a coisa funcionar. É simplesmente analisar aquilo que está acontecendo como realidade e saber qual é a pequena mudança que eu posso implementar. E para isso a gente precisa desse tipo de conhecimento. Então eu te recomendo, eu te convido inclusive a saber mais sobre isso. Nessa série de 10 aulas eu estou falando sobre tópicos extremamente importantes que eu selecionei de consultórios que faturam, eu estou falando de consultório, não clínica, de consultórios que faturam acima de 50 mil, a maioria deles acima de 100 mil, e que seguem esse tipo de prática com uma certa frequência. Não necessariamente eles são perfeitos em tudo isso que eu estou te falando, mas eles fazem alguma coisa e isso já é o suficiente para que eles tenham um bom resultado. Então eu te convido também a conhecer mais sobre isso. Se você quiser, você pode compartilhar esse vídeo, deixa o teu like, deixa o teu comentário. Se você quiser, você pode inclusive receber toda a série de 10
aulas que eu estou colocando aqui, liberando todos os dias 8 horas da noite, de forma gratuita no seu e-mail, no seu WhatsApp, simplesmente se cadastrando. Tá vendo no YouTube? Vai lá no site. Aliás, vai no site se você está vendo no YouTube, porque lá eu vou colocar a matriz impressa. Se você quiser imprimir, salvar em PDF, tá tudo mais fácil do que você simplesmente assistir o vídeo. E se você gostou, lembre-se que amanhã às 8 horas tem vídeo novo aqui no site e também no canal, e se você cadastrar também no seu e-mail. Beijo no coração e até a próxima.